Fala galera, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, o seu professor de Química, e é com muito prazer que eu venho hoje aqui, dia 28 de dezembro, se você está vendo o vídeo na data da publicação, gravar mais um vídeo ou publicar mais um vídeo sobre a nossa revisão para a segunda fase das provas da FUVEST e da Unicamp. O vídeo de hoje, que está sendo publicado dia 28, mas que está sendo gravado agora, dia 24 de dezembro, isso mesmo, véspera de Natal, eu estou gravando os vídeos aí para vocês. Bom, dia 28 de dezembro, o nosso vídeo é sobre equilíbrio químico. Isso mesmo, esse assunto tão cobrado e que assusta tanto a gente quando a gente tem ele lá no ensino médio, geralmente é no segundo ano, né, na segunda série do ensino médio, que a galera, físico-química na segunda série é muito complicado. Na verdade, nem é tão complicado assim, né? Se você pegar bem nos detalhezinhos do equilíbrio químico, você vai ver que não é uma coisa tão complicada assim, tá certo? Bom, esse é um assunto muito cobrado nos vestibulares. Eles cobram todos os conceitos do equilíbrio químico, desde os conceitos iniciais, do cálculo do equilíbrio, de uma interpretação de gráfico, passando pelos conceitos de deslocamento de equilíbrio e chegando lá nos conceitos de pH, hidrólise salina, KPS, que é o equilíbrio heterogêneo. Bom, como é que vai funcionar? Por que que isso é tão importante? Porque as reações naturalmente entram em equilíbrio. E quando uma reação num processo industrial entra em equilíbrio, a gente precisa de uma certa forma deslocar esse equilíbrio para poder conseguir obter uma maior quantidade de produtos ou uma maior eficiência no meu processo produtivo. Também é importante essa ideia toda voltada aí pelo pH, por conta do manejo de solos, por conta da nossa agricultura, das nossas plantações, por conta também dos nossos equilíbrios internos no nosso corpo, que são geralmente regidos aí por variações de pH. Então essa ideia de pH também é bastante importante, e é justamente por aí que eu me baseei para montar essa nossa aula teórica. Lembrando que a gente tem aqui um bate-papo inicial, depois a gente tem uma parte teórica produzida aí com muito carinho para vocês, e no final a gente tem aí 5 exercícios para a gente poder aplicar esses conteúdos. Na parte teórica a gente vai abordar os conceitos gerais de equilíbrio químico, que são aqueles conceitinhos que são importantes, principalmente para você dar em justificativa de questão. Né? Eventualmente o pessoal acaba pedindo alguma justificativa, pronto, você puxa lá os tópicos principais e você consegue montar aí um texto bastante bacana e bastante interessante para o avaliador, tá certo? É mais ou menos o que vocês fazem com filosofia, né? Você pega lá a ideia de um filósofo e você tenta encaixar dentro da resposta da questão, uma vez que você tem habilidade para isso. Na química, a gente pode pensar assim também. Você tendo lá os conceitos principais, tendo isso bem sedimentado aí na sua cacholinha, você consegue montar uma resposta bastante interessante. Então, conceitos gerais, a gente vai trabalhar equilíbrios, gráficos do equilíbrio e todos os equilíbrios que você pode encontrar por aí nas questões. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os deslocamentos de equilíbrio, né, sobre os fatores que deslocam o equilíbrio. E no final a gente vai dar uma retomada aí no pH, dando ênfase aí àquela ideia de, aumentou o pH, diminuiu o pH, aumentou o pOH, diminuiu o pOH. O que está acontecendo com a concentração de H+, de OH-, enfim, tudo isso vai ser bastante importante para que você possa depois, né, ver a resolução dos exercícios e lembrando, pega essas questões, busca essas questões na internet, pega com aquele espaço delimitado lá pela FUVEST ou pela Unicamp e tenta resolver a questão sozinho. Viu a resolução que eu fiz, sedimenta tudo na sua cabeça, depois coloca isso em prática, senão, de novo, essa revisão não vai adiantar de nada. Será uma revisão para mim, mas eu não vou prestar a FUVEST, quem vai é você. Então você tem que pegar essa mesma questão que acabei de resolver, passa aí algum tempinho, volta e tenta resolver essa questão, encaixando a sua resposta dentro do espaço destinado, e se você conseguir isso, ó, sucesso, só alegria, você estará muito bem preparado para a prova, beleza? Então, aguardo você agora na parte teórica e depois na parte de resolução de exercícios. Não fuja daí, assista até o final que vai ser bom para você. Você vai praticar, você vai ter mais, vamos dizer assim, um conhecimento mais robusto para poder pôr em prática para arrebentar na prova de segunda fase da FUVEST da Unicamp, beleza? Então, conto com você e até mais. Fala galera, agora vamos para a parte teórica de equilíbrio químico. Então nesse primeiro pedacinho aqui do papel, a gente vai lembrar quais são as condições para que eu tenha equilíbrio químico, para que uma reação entre em equilíbrio. Bom, as condições são
coexistência de reagentes e produtos. Então, uma reação em equilíbrio, eu vou ter a presença de reagentes e produtos no meu meio reacional, tá certo? Então, a gente pensa lá que todo reagente se transforma em produto, aqui não acontece isso. Aqui eu vou ter a coexistência de reagentes e produtos. Bom, isso caracteriza que as velocidades da reação direta, que é a reação do reagente formando o produto, e a reação inversa, que é o produto formando o reagente, elas são iguais. Ou seja, quando eu falo em equilíbrio químico, eu falo em um processo reversível. Tá certo? Então, equilíbrio químico vai lembrar a gente de reações reversíveis. Bom, as concentrações, tanto dos reagentes como dos produtos, que estão coexistindo no mesmo meio reacional, porque as velocidades da reação direta e inversa são iguais, essas concentrações são sempre constantes, tá certo? Então, no equilíbrio químico eu tenho coexistência de reagente e produto, uma reação reversível, porque as reações a velocidade da reação direta e inversa são iguais, e as concentrações, tanto dos reagentes como dos produtos, são sempre constantes. Bom, para eu determinar o equilíbrio, então eu vou pegar aqui uma reação genérica, que é a minha reação de obtenção da amônia, tá certo? E eu vou determinar a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é sempre produto sobre reagente. Então, constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Para você lembrar, é sempre a ponte em cima do rio. Isso é uma dica, né? Ponte está sempre em cima do rio, né? Não está embaixo, a ponte está em cima do rio. Então, produto em cima, reagente embaixo. Então, eu vou pegar, no caso aqui, se eu quiser em função de concentração, a concentração do meu produto elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pela concentração do meu reagente 1, elevado ao coeficiente que é 1, multiplicado, nunca é soma, pelo amor de Deus, é multiplicado pela concentração do meu outro reagente elevado ao coeficiente 3. Então, é produto sobre reagente. Lembra que sempre multiplica, porque isso vem lá da cinética, e na cinética a gente tinha o produto das concentrações. Bom, esse K sempre é referencial ao equilíbrio químico. K é equilíbrio. Mas só que nem todas as condições reacionais estão em equilíbrio. Quando eu estou calculando uma condição reacional qualquer, uma concentração de amônia, de nitrogênio e de hidrogênio, mas eu não sei se ela está em equilíbrio, eu não posso usar a letra K, eu vou usar a letra Q. A letra Q, ela serve para o cálculo em qualquer momento, ó, letra Q em qualquer momento. E o cálculo é o mesmo, reagente sobre produto sobre reagente, desculpa, produto sobre reagente. Então meu produtinho é o NH3 ao quadrado, que é o coeficiente dele, dividido pelo N2 elevado à primeira, vezes o H2 elevado ao cubo, tá certo? Mas eu estou calculando o quê? Por quê? Eu não sei se está em equilíbrio. Bom, calculei o quê? Se o Q for igual ao K, eu tenho uma condição de equilíbrio. Então, às vezes, o exercício te dá a constante de equilíbrio e te dá concentrações aleatórias dos reagentes dos produtos. Para você saber se essas concentrações correspondem ao equilíbrio, o que você faz? Você calcula o Q, que é o quociente da reação. Se o Q for igual ao K, é sinal que naquelas condições eu tenho equilíbrio químico, beleza? Bom, aqui com relação aos gráficos e a análise do K, a gente pode pensar sempre os gráficos em função da concentração e do tempo, concentração e tempo, ou em função da velocidade do tempo. Quando eu falo em velocidade, a velocidade da reação direta, que é a transformação de N2 mais H2 formando NH3, como da reação inversa, que é o NH3 se decompondo formando H2 e N2, elas têm que ser iguais. Então, olha só, a velocidade da reação direta, ela vai diminuindo, entra num patamar, a velocidade da reação inversa ela vai aumentando e entra num patamar. Quando essas condições ficam iguais, né, exatamente nesse momento eu tenho o equilíbrio. Então, a reação direta é igual à reação inversa. Mas o mais interessante é quando a gente fala em concentrações. Olha só esse gráfico, eu tinha lá meu reagente, ele foi sendo consumido, depois a concentração ficou constante. Aqui eu tenho meu produto, ele foi sendo formado, a concentração ficou constante. Bom, no momento em que as concentrações ficam constantes, eu tenho o equilíbrio químico. Só que você está percebendo que nesse equilíbrio eu vou ter sempre, né, a partir desse ponto, ó, sempre eu vou ter mais reagentes do que produto. Então eu vou dizer que esse é um tipo de reação reagente favorecido, em que o K é menor do que 1. Ora, porque K não é produto sobre reagente? Se o reagente é maior, então o K tem que ser menor que 1, né?
porque é como se você estivesse pegando, por exemplo, 1 dividido por 2, vai dar meio. 2 dividido por 3 vai dar 2/3, né? Vai dar 0,66. Então vai dar sempre menor que 1, tudo bem? Então sempre que o reagente for maior que o produto, o K vai ser menor que 1. Vou dizer que essa é uma reação reagente favorecida. Já nesse caso, você vê que eu tenho uma situação inversa, né? Olha só, o reagente foi sendo consumido, o produto foi sendo formado, e quando eles ficaram com a concentração constante, ou seja, quando entrou em equilíbrio, eu tinha mais produto do que reagente. Então esse é um tipo de reação produto favorecida. Então o K vai ser maior do que 1, porque o numerador vai ser maior que o denominador. Beleza? Então, reagente favorecido, K menor que 1, produto favorecido, K maior que 1. Bom, estou falando em K, quais são os Ks que a gente estudou ao longo do nosso curso? Kc, que é em função de concentração, aqui não entra sólido nem solvente puro. Kp, que é em função da pressão, aqui só entra gases. Ki, que é para os íons, aqui só entra espécies com carga. Ka, quando os íons formados são oriundos da ionização de um ácido. Kb, quando os íons formados são oriundos da dissociação de uma base. Kw, quando eu falo sobre o produto iônico da água, que só entra H+ e OH-. KH, quando eu falo da hidrólise de um sal. E por fim o nosso KPS, quando eu falo em equilíbrios heterogêneos de substâncias que normalmente são sais, mas são substâncias pouco solúveis. Lembra sempre que o K depende sempre da temperatura. Então, se eu mudar a temperatura, a minha constante de equilíbrio vai mudar também. Se eu não mudar a temperatura, a constante de equilíbrio fica sempre igual. Afinal de contas, ela é uma constante. Então, vimos aqui os gráficos de concentração e de velocidade, a análise dos Ks, e falamos sobre todos os Ks que a gente estudou ao longo do nosso curso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o deslocamento de equilíbrio, que é o princípio de Le Chatelier. Bom, Le Chatelier estudou a influência da concentração, da pressão, da temperatura e do catalisador numa reação que está em equilíbrio químico. O que ele percebeu? Qualquer alteração na concentração, na pressão e na temperatura acarreta um rearranjo do equilíbrio. Por quê? Como o equilíbrio é uma coisa natural, a reação entra em equilíbrio espontaneamente. Quando eu faço qualquer alteração, vai ter uma nova condição de equilíbrio. Então, quando eu mexo na concentração, eu vou dizer que eu perturbei o equilíbrio, e o equilíbrio vai ser restabelecido em novas condições. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Bom, quando eu falo em concentração, eu posso aumentar ou diminuir a concentração. Se eu aumentar a concentração, eu vou deslocar sempre para o outro lado. O que significa isso? Se eu aumentei a concentração de um reagente, eu vou deslocar para o lado do produto. Se eu aumentei a concentração de um produto, eu vou deslocar para o lado do reagente. Então eu desloco sempre para o outro lado. Então se você aumentou a concentração de reagente, vai para o outro lado, que é os produtos. Se você aumentou a concentração de um reagente, vai para o outro lado, que são os produtos. Tá certo? Se você aumentar a concentração de um produto, vai para o outro lado, que são os reagentes. Ok? Então aumentou, vai para o outro lado. Se eu diminuir, eu vou repor isso que eu diminuí. Então eu vou deslocar para o mesmo lado. Então se eu diminuir a concentração de um reagente, eu desloco para o lado dos reagentes. Se eu diminuir a concentração de um produto, eu desloco para o lado dos produtos. Então, aumentou a concentração, vai para o outro lado, diminuiu a concentração, vai para o mesmo lado. Pressão. Quando eu aumento a pressão, significa que eu diminui o volume, então tem menos espaço. Se eu estou com menos espaço, eu vou deslocar para o lado com menos moléculas gasosas. Então, onde eu tiver menos mol de gás. Tá certo? Você vai contar quantas moléculas gasosas você tem nos reagentes, vai pela estequiometria da reação, pelos coeficientes estequiométricos e quantos mols de gás, ou seja, qual é a quantidade de gás que você tem nos produtos. Se for diferente, você aumentou a pressão, diminuindo o volume, você vai deslocar para onde tem menos mol de gás. Professor, se for igual, a pressão não desloca o equilíbrio, beleza? Então pressão, aumentou a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Diminuiu pressão, vai para o lado que tem mais gás. Por quê? O que é diminuir pressão? É aumentar volume. Você está dando mais espaço, mais moléculas ocupam melhor mais espaço. Menos moléculas ocupam melhor menos espaço. Então, aumentou pressão, menos espaço, menos moléculas.
Diminuiu pressão, mais espaço, mais moléculas, beleza? Sempre pensa nisso. Temperatura, gente, se você esquentar, o sistema vai deslocar para poder absorver esse calor. Bom, o que é absorver calor? É endotérmico, é uma reação endotérmica. Então, sempre que eu aumentar a temperatura, eu desloco para o lado endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, o meu sistema vai ter que liberar calor para compensar isso. Que lado libera calor? O lado exotérmico. Então, aumentou a temperatura, vai para o lado endotérmico. Diminuiu a temperatura, vai para o lado exotérmico sempre. E catalisador? Catalisador não altera, ou seja, não desloca o equilíbrio, porque ele reduz a energia de ativação tanto para a reação direta como para a reação inversa. Portanto, catalisador, né, a presença de catalisador, não vai deslocar o nosso equilíbrio químico. Certinho? Bom, para finalizar então essa parte de equilíbrio químico, a gente vai falar um pouquinho sobre pH e pOH. Bom, o pH, ele mede a concentração de H+. Então, pH mede a concentração de H+. E o pOH mede a concentração de OH-. Eles não medem força do ácido. Força do ácido, quem vai medir é a ionização. Se estiver muito ionizado, é forte, muito forte. Se estiver pouco ionizado, é fraco. O que o pH mede é a concentração do H+, ou seja, quanto de H+ eu tenho no meio. Tá certo? Qual é a concentração de H+ ou de OH-. Beleza? Bom, eles vão depender, eles originaram lá do kW da água. O que é o kW? A concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Bom, o K sendo constante, ou seja, para uma mesma temperatura, se eu aumentar a concentração de H+, a consequência é diminuir a concentração de OH-. Então, sempre que eu mexer no pH, eu vou mexer consequentemente no pOH também. O cálculo do pH e do pOH é sempre feito numa escala logarítmica. Então é o colog, ou seja, menos log da concentração de H+, eu tenho o pH. E o colog da concentração de OH- é o pOH. Tá certo? Então pH menos log de H+, pOH menos log de OH-. Por que inventaram essa porcaria de pH e de pOH? Porque as concentrações de H+ e de OH- geralmente são muito baixas, da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 3. Para não trabalhar com esses números muito pequenos, o que a gente faz? A gente transforma esses números em números mais amigáveis. Então, quando a concentração de H+ for 10 a menos 1, o pH é 1. Olha só, não é melhor falar pH 1 do que 0,1? Se for 0,00003, é melhor falar 0002, 001. Melhor falar que o pH é 1, 2, 3, 4, 5. É sempre melhor trabalhar com os números inteiros. E lembrar que essa escala de pH é uma escala logarítmica, sempre da base 10. Então, se eu tenho alguma substância que o pH é 2 e passa para um pH 4, variou 2 unidades de pH, mas a concentração variou 100 vezes, porque é 2 unidades, né? Só que aí é 10 elevado ao número de unidades que variou. Então, por exemplo, se variou 2 unidades, é 10 ao quadrado. Se variou 3 unidades, 10 ao cubo. Lembra sempre disso, tá bom? Isso é bastante importante. Então, se ele estiver perguntando a variação da concentração, é uma coisa. A variação do pH é só se olhar um número mesmo, né? 2 unidades. Mas para cada unidade de pH que varia, a concentração de H+ ou de OH-, se for pH ou pOH, varia 10 vezes. Bom, tem uma escala de pH. Essa escala não vai de 0 a 14, né? Essa escala é uma escala que tem como referência o neutro, que é 7. Por quê, gente? Ó, a gente pode pensar também que, pode lembrar de uma fórmula, né? pH mais pOH é igual a 14. Essa informação é muito importante. Então aqui já está mostrando que não é de 0 a 14, mas a soma do pH e do pOH tem que dar 14. Bom, aqui eu estou montando uma escala bem bonitinha, onde eu mostro pH, concentração de H+, pOH, concentração de OH-. Vou pegar 3 pontos aqui para trabalhar como exemplo. Quando o pH é 1, é sinal que a concentração de H+ é 10 a menos 1. Se o pH é 1, o pOH é 13, que é o que falta para 14. E a concentração é 10 a menos 13. Olha só, então eu tenho uma concentração de H+ alta e uma concentração de OH- baixa. Eu vou dizer que isso aqui é um meio ácido. Então, no meio ácido, o pH é baixo e o pOH é alto. A concentração de H+ é alta e a concentração de OH- é baixa. Então, podemos dizer que quanto menor o pH, maior a concentração de H+. Quanto menor o pH,
maior a concentração de H+. Bom, isso vai caminhando para o meio neutro, que é quando eu tenho 7 de pH, e se eu tenho 7 de pH, eu tenho 10 a menos 7 de concentração de H+, e eu tenho 7 de pOH, com 10 a menos 7 da concentração de OH-. Isso é o meio neutro. Lembrando que essa escala está sendo trabalhada a 25 graus Celsius. Tudo bem? Que é o que 99% dos exercícios vão trazer para a gente. Bom, se eu aumentar o valor de pH, é sinal que eu estou diminuindo a concentração de H+. Então, se o meu pH é 12, o meu pOH é 2. Se o meu pH é 12, a concentração de H+ é 10 a menos 12. Se o meu pOH é 2, a concentração de OH- é 10 a menos 2. 10 a menos 2 é bem maior que 10 a menos 12. Então, eu vou dizer que o meio está básico, porque eu tenho maior quantidade de hidroxila. Bom, o que a gente pode perceber? Que quanto menor for o pOH, maior é a concentração de OH-. Quanto maior for o pH, menor é a concentração de H+. Então, em pHs altos, eu tenho meios básicos. Em pHs baixos, eu tenho meios ácidos. Se eu pensar no pOH, em meios ácidos, o pOH é alto. Em meios básicos, o pOH é baixo. E aí aqui está um resumão de pH e de pOH, que se você lembrar dessa escala, dessa relação entre as concentrações, baixou pH, maior concentração de H+, aumentou pH, menor concentração de H+, você resolve a maioria dos exercícios, beleza? Agora a gente vai finalizar essa aula com a resolução dos exercícios de equilíbrio químico. Fala galera, vamos então agora para a resolução de exercícios da nossa aula de revisão para a segunda fase da FUVEST da Unicamp, tema equilíbrio químico. De novo, vamos resolver aí 5 exercícios para finalizar essa aula de revisão. Primeiro exercício da FUVEST de 2017, que tem 4 itens, então não tem essa de ser 2, 3, 1, a FUVEST é loucona, né? Cobra vários itens aí. Bom, aqui, muitos analgésicos contêm em sua formulação o ácido acetil salicílico, que é considerado um ácido fraco constante de ionização, igual a 3,2 vezes 10 a menos 4. A absorção desse medicamento no estômago do organismo humano ocorre com ácido acetil salicílico em sua forma não ionizada. Tá? Então, é melhor para absorver o ácido acetil salicílico na forma não ionizada. Item A. Escreve a equação química que representa a ionização do ácido acetil salicílico em meio aquoso utilizando as fórmulas estruturais. Então aqui está a fórmula estrutural do ácido acetil salicílico. Eu peguei este ácido acetil salicílico, interagi com a água, este hidrogênio ácido veio para a água, formei o H3O+, e aqui eu estou formando a forma ionizada do ácido acetil salicílico, né? Que é o acetil salicilato. Acetil salicilato. Bom, vamos chamar de AA, como ele mesmo manda aqui, para não ter nenhum problema, né? Porque aí é um trava-língua. Mas enfim, a equação de ionização é essa aqui. Tudo bem? Espero que você compreenda. Letra B. Escreva a expressão da constante de equilíbrio, ou seja, ele não mandou você calcular, ele mandou você fazer a expressão para a ionização do ácido acetil salicílico. Para isto, utilize o símbolo AA para a forma não ionizada e o símbolo AA- para a forma ionizada. Então eu representei aqui AA mais H2O, AA ionizado mais H3O+. O K é os produtos, né? Então AA- vezes H3O+, dividido pelos reagentes. Lembra que a água você não considera porque ela é o solvente. Se você quiser simplificar isso, você pode colocar só H+ no lugar de H3O+, tá bom? Tanto uma forma como a outra tá certo. Essa então é a expressão para o cálculo. Veja bem que não é o cálculo, tudo bem? Aí você imagina, nossa, não vou precisar calcular. FUVEST, amigo. Considere um comprimido de aspirina contendo 540 mg de ácido acetil salicílico totalmente dissolvido em água, sendo o volume de solução de 1,5 litro. Calcule a concentração em mol por litro dos íons H+ nessa solução. Em seus cálculos, considere que a variação na concentração inicial do fármaco devido à sua ionização é desprezível. Ele está dando a massa molar do ácido acetil salicílico para ajudar. Então, no item C, eu tenho 540 mg em 1,5 litro, e em 1 litro eu tenho X, 360 mg. 1 mol de ácido acetil salicílico pesa 180 gramas. 360 mg equivale a quantos mols? 2 vezes 10 a menos 3. Bom,
2 vezes 10 a menos 3 é a concentração inicial do ácido acetil salicílico. Como ele tem uma constante de ionização baixa, eu vou ter que fazer uma tabelinha aqui para representar esse equilíbrio. Então, no início, né, aqui é a tabela do início, né, aqui eu tenho reage forma e aqui eu tenho o equilíbrio. No início, eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 de ácido acetil salicílico, 0 do ânion e 0 do H+. Vai reagir X do ácido acetil salicílico, vai formar X da parte ionizada e X de H+. Como é tudo 1 para 1, é tudo 1 para 1 para 1 aqui. No equilíbrio, é o que eu tinha menos o que reagiu, o que eu tinha mais o que formou. Então aqui eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 menos X, X e X. Como aqui a constante é baixa, um ácido fraco, esse X tende a 0, então eu posso considerar 0 aqui. Não é cagada, não vai perder nota, é tudo normal isso aqui, tá, gente? Não precisa ficar desesperado, não. Então vamos lá. Eu tenho a expressão do Kc, eu vou só substituir os valores. O K, 3,2 vezes 10 a menos 4, o X é o que eu quero descobrir, e a concentração do ácido inicial aí 2 vezes 10 a menos 3, do ácido acetil salicílico. Passando isso aqui para cá, vai dar 6,4 vezes 10 a menos 7, ou 64 vezes 10 a menos 8, tira a raiz quadrada disso, vai dar 8 vezes 10 a menos 4. Essa é a concentração de H+, que ele perguntou ali, tá bom? Então deu bonitinho aqui, chegamos num número bem bacana, bem legal, né? 8 vezes 10 a menos 4 mol por litro de H+, certo? Da ordem, então o pH aqui é da ordem de 4. Certo? 10 a menos 4. No pH do suco gástrico, a absorção do fármaco será eficiente? Justifique sua resposta. Como o pH do suco gástrico é de 1,2 a 3, é um pH baixo, então tem uma concentração de H+ alta. Mostrando aqui na nossa equação de ionização, se eu tiver mais H+ aqui, eu desloco o equilíbrio para a forma não ionizada. Bom, então o pH do suco gástrico é baixo, então o mesmo tem uma alta concentração de H+. Tem muito H+, desloca para a forma não ionizada. Como ele disse aqui que a absorção do medicamento é melhor na forma não ionizada, então será eficiente, porque quanto maior a concentração de H+, desloca para o lado não ionizado, ou seja, a absorção é eficiente. Tá certo? Aqui a gente justificou com o deslocamento do equilíbrio. E tudo isso para falar da primeira questão só de equilíbrio químico. Essa foi uma questão bem densa, né? Uma questão bem bacana. Enfim, FUVEST segunda fase, estão só os bons aqui, né? Por isso que você está nessa pegada, né, meu amigo, minha amiga? É isso aí. Tá? Não adianta chorar, não. Questões são difíceis, mas essa aqui é bem simples, olha só. E de novo, né, eu estou dando um geral aqui, depois você escreva sua resposta, veja se cabe, se está coerente, se está parecido com o que eu estou falando, beleza? Você tem que continuar estudando, hein? Ó, FUVEST 2017. Uma das formas de se medir temperaturas em fase gasosa é por meio de reações com constantes de equilíbrio muito bem conhecidas, chamadas de reações termômetro. Uma dessas reações que ocorre entre um ânion tiofenolato e o 2,2,2-trifluoretanol. Está representada pela equação química. Então aqui está a equação química dessa reação. E para essa reação foram determinados os valores de constante de equilíbrio em duas temperaturas distintas. A 300 Kelvin, 5,6 vezes 10 a nona, ou seja, uma constante bem alta, e a 500 Kelvin, 7,4 vezes 10 a terceira, uma constante alta, mas menor que a 300 Kelvin. Está perguntando, essa reação é exotérmica ou endotérmica? Explique utilizando os dados da constante de equilíbrio apresentado. Crianças, quando eu aumentei a temperatura, eu diminuí a constante de equilíbrio. Se eu diminuir a constante de equilíbrio, e a constante de equilíbrio é produto sobre reagente, né, para eu diminuir esse valor, eu tenho que ter aumentado esse, concorda com o tio? Então, quando você aumentou a temperatura, você deslocou para o lado dos reagentes. Lembra, quando eu aumento a temperatura, eu desloco para o lado endotérmico. Então, o lado dos reagentes é endotérmico. Consequentemente, o lado dos produtos é exotérmico. Então, esta é uma reação exotérmica. Por que ela é exotérmica? Porque quando você aumentou a temperatura, você diminuiu a formação dos produtos, ou seja, aumentando a temperatura, você deslocou para o lado dos reagentes. Esse lado é endotérmico, consequentemente o outro lado é exotérmico. A reação inversa é endotérmica e a reação direta é exotérmica, beleza? Então, item A, tranquilão para responder. No item B não é sobre equilíbrio, mas ele fala assim, ó, explique por que no produto dessa reação há uma forte interação entre o átomo de hidrogênio do álcool e o átomo de enxofre do ânion. Bom, aqui o que acontece é uma interação entre o ânion e o dipolo permanente gerado por este átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo de oxigênio.
Então a interação que tem é uma interação do tipo íon dipolo, tá certo? Então é uma interação forte, porque é uma interação entre íon e dipolo, que é uma interação muito forte. A gente já estudou isso em interações intermoleculares, tá certo? Então a interação entre o ânion e o dipolo criado pelo hidrogênio ligado ao oxigênio, beleza? Então interação íon-dipolo, aí nessa questão de número 2, uma questão um pouco mais tranquila, tá certo? Questão de número 3, também da FUVEST, fala assim, a oxidação do SO2 a SO3 é uma das etapas da produção do ácido sulfúrico. Então tem essa reação aqui, SO2 mais O2 unindo SO3 com ΔH menor que zero, ou seja, uma reação exotérmica. Em uma indústria, diversas condições para essa oxidação foram testadas. A tabela a seguir apresenta diferentes dados desses testes. Então, teste 1, 2, 3, 4, os reagentes usados, a pressão exercida e a temperatura de operação. Em qual dos 4 testes houve maior rendimento na produção de SO3? Bom, criança, você quer produzir muito SO3, né? A gente está mexendo em pressão e temperatura. Vamos olhar aqui. Nos reagentes eu tenho 3 mol de gases, nos produtos eu tenho 2. Então, se eu aumentar a pressão, eu desloco para onde tem menos mol de gás, né? Então, aqui eu tenho só 2, então eu vou deslocar para cá. Então, aumentar a pressão é uma boa estratégia para este trabalho. Então, entre 1 e 500, eu vou preferir 500, certo? Bom, como a reação é exotérmica, ela absorve calor, ela libera calor, né? Ela libera calor. Então, o que eu faço? Eu tiro o calor para ela liberar mais. Se eu tirar calor, ela libera mais. Então, eu diminuo a temperatura para favorecer o lado exotérmico. Então eu tenho 400 e 1000, a melhor condição de temperatura é 400 graus Celsius. Bom, 400 graus Celsius, que é uma condição baixa de temperatura, e 500 atm, que é uma condição alta de pressão, só no teste 1. Então o teste 1 tem o maior rendimento, por quê? Ele tem uma alta pressão e uma baixa temperatura em relação aos outros testes. Show de bola, maravilha, deslocamento de equilíbrio. Item B. Em um dado instante T1, foram medidas as concentrações de SO2, O2 e SO3 em um reator fechado a 1000 graus Celsius. Obtém-se os valores para o SO2 1 mol por litro, para o O2 1,6 e para o SO3 20 mol por litro. Considerando esses valores, como é possível saber se o sistema está ou não em equilíbrio? Bom, se eu tenho os valores, eu vou calcular o Q, que é o quociente da reação. Se o Q for igual ao K, está em equilíbrio. No gráfico abaixo, represente o comportamento das concentrações dessas substâncias no intervalo de tempo entre T1 e T2, considerando que em T2 o sistema está em equilíbrio químico. Então em T2 está em equilíbrio, em T1 eu não sei. Vamos analisar? Bom, o K a 1000 graus Celsius dessa reação é 250. O Q eu vou calcular. Vai ser 20 ao quadrado, que é a concentração do SO3, dividido por 1 ao quadrado, que é a concentração do SO2, vezes 1,6, que é a concentração do O2. Fazendo essas contas, eu vou chegar em 250. Como Q é igual a Kc, o sistema está em equilíbrio. Então, em T1, o sistema já estava em equilíbrio. Se em T2 ele continua em equilíbrio, então a concentração não varia, por isso o gráfico é uma reta. Quem pensaria em fazer isso na FUVEST, né? Muita gente que sabe, fez a conta, explicou tudo direitinho, aí quer colocar aqui o gráfico caindo, subindo. Não faça essa cagada. Se você percebeu que já estava em equilíbrio desde T1, ó, presta atenção no gráfico. Estava em equilíbrio desde T1, em T2 ainda está em equilíbrio, amigo, amiga, é reta. Beleza? Então não esquenta a cabeça não, isso aqui é uma pegadinha monstra aqui da FUVEST. Mas é um exercício de equilíbrio bem bonito, né? Trabalhou deslocamento, trabalhou cálculo e trabalhou gráfico. Ó, quer uma coisa melhor que essa? Entendeu? Por isso que a FUVEST é show de bola. Bom, vamos então para a Unicamp. Agora vai ser uma coisa mais genérica, né? Vocês sabem que eu acho que as provas da Unicamp são mega genéricas. E eles fazem para ser assim mesmo, tá? Unicamp de 2016. A natureza fornece não apenas os insumos, como também os subsídios necessários para transformá-los, de acordo com as necessidades do homem. Um exemplo disso é o couro de alguns peixes, utilizado para a fabricação de calçados e bolsas, que pode ser tingido com corantes naturais, como extraído do crajiru. Sei lá se está certo isso, mas enfim. É uma planta arbustiva, nossa senhora, que contém o pigmento natural mostrado nos equilíbrios apresentados a seguir. Esse pigmento é característico de mudar de cor de acordo com o pH. Em pH baixo, ou seja, muito ácido, vermelho, que passa a violeta à medida que o pH aumenta. Então, meio básico, violeta, meio ácido, vermelho. Olha que pigmento bonitinho, né? Olha o que ele fala aqui no item, deu todas as reações, né? Deu todas as possibilidades dessas moléculas, né? Essas conversões.
Falou assim, complete o desenho no espaço abaixo, preenchendo os retângulos vazios com símbolos H+, ou H-, de modo a contemplar os aspectos de equilíbrio ácido-base em meio aquoso, de acordo com as informações químicas na figura acima. Crianças, o que a gente tem que procurar aqui? Bom, da primeira figura para a segunda, o que está mudando é exatamente esta parte aqui, ó. Então, o que está acontecendo, né? Está vindo um H para cá e uma carguinha positiva. Então, está entrando um H+. Tudo bem que o H não está entrando com uma carga positiva direto nele. Entrou o H aqui, essa carga positiva veio cair para cá. Não tem problema nenhum, mas você está vendo que está entrando um H aqui. Do meio, da 2 para 3, olha o que você percebe. Eu tinha um OH aqui, olha o que aconteceu. O H saiu, entendeu? Se o H saiu, então não pode estar entrando H+, né? Então está saindo H, então é um OH- que está entrando. Beleza? Tanto que eu neutralizei essa carguinha positiva aqui, olha só que bonitinho. Então teve que entrar alguma coisa com carga negativa para neutralizar. Então aqui era H+, aqui é OH-. O caminho de volta é a mesma coisa. Ó, estava sem carga aqui, apareceu a carguinha positiva, entrou um H+. Aqui tinha a carguinha positiva, desapareceu a carguinha positiva, entrou um OH-. Olha só como que a gente faz essa análise por pura química orgânica, né? Então H+ aqui em cima, OH- aqui embaixo, aqui e vice-versa. Dentre as espécies 1, 2 e 3, identifique aquelas presentes no pigmento com coloração violeta. Bom, coloração violeta é quando o pH aumenta, então é meio básico. Então você vê que está com a hidroxila deslocando aqui para o 3, então o 3 está em meio básico, e tem hidroxila deslocando aqui para o 1, então o 1 também é meio básico. Por quê? Quando eu tenho o pH baixo, né, que é a concentração de H mais alta, eu tenho o composto 2 sendo formado. Então, aumentou o pH, diminui a concentração de H+, aumenta a concentração de OH-. Onde eu tenho mais OH-? Daqui para cá, né? E daqui para cá. Então, a espécie 1 e a espécie 3 são as espécies que vão estar em predominância aí nesse sistema para a coloração estar violeta. Beleza? Questão também bem bonita essa da Unicamp, né? Mas genérica, né? Não é técnica como as questões da FUVEST. Bom, outra questão genérica aí da Unicamp, para ninguém chorar, Unicamp 2015, a figura abaixo mostra a porcentagem de saturação de hemoglobina por oxigênio em função da pressão de O2 para alguns valores de pH do sangue. Então aqui está o pH de 7,6, aqui 7,4, aqui 7,2. Devido ao metabolismo, aqui é a pressão de O2, né, e aqui é a saturação. Então, quanto maior a pressão, maior a saturação, teoricamente. Então vamos lá. Devido ao metabolismo celular, a acidez no sangue se altera ao longo do aparelho circulatório. De acordo com a figura, um aumento de acidez no sangue favorece ou desfavorece o transporte de oxigênio no sangue. Justifique com base na figura. Bom, aqui em cima eu tenho um pH 7,6, aqui embaixo eu tenho um pH 7,2. Bom, o que ele está perguntando? Aumento na acidez. Se eu aumentei a acidez, eu diminuo o pH. Então, se eu diminuir o pH, olha só, eu estou diminuindo a porcentagem de saturação. Então, aumenta a acidez, diminui o pH. pH 7,2 eu tenho a menor porcentagem de saturação, logo desfavorece o transporte do oxigênio. De acordo com o gráfico, né, no pH 7,2 eu tenho a menor saturação em comparação com o pH de 7,6. Ok? Então aqui também dá para analisar pelo gráfico e conhecendo um pouquinho de pH e pOH. B. De acordo com o conhecimento científico, a partir dos dados da figura, explique por que uma pessoa que se encontra em uma região de grande altitude apresenta dificuldade para a respiração. A gente sabe que quanto maior a altitude, menor a pressão, né? Lembra aquele desenho que a gente sempre faz? Então aqui está a atmosfera, ao nível do mar a pressão é máxima, vai subindo, a pressão vai diminuindo. Se a pressão diminui, consequentemente diminui também a saturação, né, da hemoglobina por O2. Então, se grandes altitudes implicam em baixas pressões, quanto menor a pressão, menor a porcentagem de saturação, e é isso que explica a nossa dificuldade de respiração, para respirar quando a gente está em altitudes elevadas, porque a pressão é baixa, consequentemente a saturação de oxigênio na hemoglobina também vai ser baixa. Beleza? Bom, galerinha, com isso então nós chegamos ao final. Se você está vendo esses vídeos nas datas em que eles estão sendo publicados, esse é o último vídeo de 2018 que eu estou publicando, em 2018. Eu queria agradecer demais todo esse ano, toda essa parceria. No ano que vem, logo no comecinho, já nos primeiros dias de janeiro, eu venho com mais vídeos de revisão, tanto para a FUVEST como para a Unicamp. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, dê uma curtida nesse vídeo. Se você achou interessante para você, pode ser interessante para um seu amigo que também está nessa mesma situação, segunda fase de Unicamp ou FUVEST,
compartilha com ele nas suas redes sociais. Se tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envia um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Então, se você chegou até aqui, se você se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer, desejar uma excelente virada de ano, agradecer por toda a parceria, por todo o companheirismo, e se você ainda não é, vai virar meu companheiro, vai virar meu amigo em 2019. Eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!